Como cumpre sua missão o juiz, o professor e o médico perante o convite para construir sua regeneração, tendo que cumprir as leis humanas e nem sempre se lembrando das leis de Deus? O homem não é culpado pelo mal que faça, mas pelo mal que tem a compreensão que faz. Então, em algumas sociedades, existem algumas regras que foram estabelecidas em que as pessoas têm essas regras como verdades, então suas consciências ainda não lhes cobra com relação a essas questões. Eu vou dar um exemplo aqui claro. A nossa alimentação de animais. Nós nos alimentamos de animais e muitos de nós não sentem remorso disso, não sente nada, mas isso é contrário à lei de Deus, né? No sentido de que a gente tem que amar aos outros. O livro dos Espíritos diz que a carne alimenta a carne conforme a natureza de cada um. Então, evidentemente, existirão pessoas que se sentirão mais ainda fixadas na questão da alimentação de carne, mas isso não é uma determinação divina. A gente vai tendo que, ao longo do tempo, rever esse conceito no processo da compaixão e de amor aos outros. Da mesma forma, um professor, um juiz, um policial, um advogado ou qualquer outra pessoa que precise exercer a sua ação na sociedade, ele pode não ter uma compreensão ainda plena do que seja a lei de Deus, embora ela esteja dentro da sua consciência, ela ainda não despertou. Então, ele é cobrado pelo quê? Ele é cobrado pelo que ele sabe. Em O Livro dos Espíritos, eu não tenho certeza no que eu vou dizer, mas acho que a questão 624 diz assim: por isso, um homem civilizado que comete uma simples injustiça é muito mais culpado do que um selvagem que se entrega aos seus instintos. Então, vai depender muito quem é esse médico, quem é esse advogado, quem é esse professor. Agora, à medida em que a compreensão da vida vai se dilatando e a percepção mais nítida do bem e do mal fica mais perceptível por esses indivíduos, eles naturalmente se sentem cobrados pela própria consciência e vão utilizando dos recursos da lei dentro da sua consciência para executar as coisas, porque a tendência é que a lei humana vá se aproximando da lei divina. E aí o exercício da virtude é a capacidade do homem de, diante das leis que ele tem, aplicar os conceitos que ela possui, exercer a sua vida em sociedade dentro das circunstâncias que ele tem de evolução. Por exemplo, o álcool é um mal terrível para a humanidade, mas ninguém está brigando para retirar o álcool da sociedade que mata tanta gente. As pessoas continuam vendendo álcool, continuam usando na direção, né? Então, assim, o álcool é uma grande arma que, de certa forma, a nossa sociedade possui. Mas o que fazer? Os que não querem não consomem esse álcool e se retiram desse consumo e a sociedade lentamente vai fazendo movimentações. Os que são mais velhos devem lembrar que existia propaganda de bebida alcoólica na TV, mas a lei humana vai se transformando e vai fazendo modificações bem lentas, graduais, fazendo um alinhamento da lei dos homens à lei de Deus. E aí é o processo de amadurecimento de cada um de nós, em que os profissionais vão ter que observar para se alinharem ao propósito superior da lei divina.